Boa tarde, colegas. Seria constitucional um projeto de lei que sustentasse a vedação do exame da OAB para que o advogado pudesse exercer a sua profissão? Ou seja, seria lícito a extirpação do exame de OAB para o exercício da advocacia? A resposta para essa pergunta seria não, uma vez que o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, ele regulamenta a liberdade de profissão. Porém, essa liberdade ela pode ser restringida por lei. Ou seja, trata-se de uma norma constitucional de eficácia contida, segundo a classificação do professor José Afonso da Silva. Ou seja, embora essa norma tenha aplicabilidade plena e imediata, ela pode ser restringida por lei infraconstitucional, como, por exemplo, o exercício da profissão de advogado, que é restringida pelo artigo 8º, inciso 4 do Estatuto da OAB, que estabelece que, para o exercício da advocacia, exige como pré-requisito a aprovação prévia no exame da OAB. Portanto, essa norma de eficácia contida, ela pode ser restringida pela legislação infraconstitucional. Por outro lado, o José Afonso da Silva também estabelece que há as normas de aplicabilidade imediata, ou seja, que não precisam ser restringidas por lei, ou seja, por si só possui a plena eficácia, e também as normas de eficácia limitada, ou seja, que possuem aplicação imediata, ou melhor, elas dependem de uma regulamentação de uma lei infraconstitucional para que possam ter eficácia plena. Portanto, no caso de um projeto de lei que tenha o intuito de acabar com a exigência do exame da OAB, o parlamentar federal, conforme o entendimento do STF, ele pode impetrar um mandato de segurança para obstar o prosseguimento desse projeto de lei, uma vez que se trata de um projeto que viola uma norma de direito fundamental, que seria o direito fundamental à profissão do advogado, e também seria uma norma que garantiria o acesso pleno à justiça. Portanto, o artigo 5º, inciso 13, regulamentado pelo artigo 8º, inciso 4 do Estatuto da OAB, ele se trata de um direito fundamental, ou seja, o direito de contratar um advogado para ter o acesso à justiça de forma mais plena possível, por um profissional qualificado. Ou seja, a extirpação do exame da OAB diminuiria, por conseguinte, a própria qualidade do advogado, prejudicando o acesso à justiça do cidadão. Portanto, nesse caso, como se trata de um projeto de lei que viola uma cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, ou seja, uma garantia individual em relação ao exercício da profissão de advogado por um profissional qualificado, corolário também do artigo 133 da Constituição Federal, se trata de um projeto de lei inconstitucional, ou seja, admite o controle preventivo de constitucionalidade que só pode ser exercido pelo parlamentar federal, por meio do mandato de segurança, para obstar o prosseguimento desse projeto de lei, uma vez que viola uma cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, ou seja, o direito fundamental do exercício da profissão de advogado por um profissional qualificado, para que o cidadão possa ter o mais amplo acesso à justiça. Eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.